acusaram os judeus, pelo facto de existirem judeus em Portugal, começaram a responsabilizar os judeus pelo terremoto, pela desgraça, pela fome, porque consideravam que eles atraíam a ira divina. E nesse contexto acabaram por responsabilizar os judeus por tudo o que de mal estava a acontecer na sociedade. A fome, o terremoto, os problemas sociais, etc. Isto gerou nessa altura um movimento de combate e de perseguição aos judeus que levou ao massacre, tendo morrido vários judeus, e foi preciso depois o rei intervir e castigar. Mas isto que aconteceu neste ano, 1532, aconteceu em vários momentos da história portuguesa. E isto obedece a esta estrutura da construção de uma imagem do outro, que é a causalidade diabólica. Isto é, considera-se que aquele grupo, aquela etnia, estando na sociedade, atrai e é responsável, é causa de tudo o mal que acontece. Desde não só o mal político, como o mal que é físico. Como se viu, até os próprios fenómenos físicos, as próprias desgraças, as intempéries, são atribuídas àquele próprio grupo adversivo. Portanto, todo o mal que acontece atribui-se àquele grupo concreto. E considera-se, e depois gera um movimento, através desta explicação do mal, gera-se depois um movimento de oposição que considera que a sociedade só pode regenerar-se se aquele grupo for expulso, for circunscrito e, em última palavra, erradicado. E isto obedece depois a uma espécie de paradigma que é próprio das culturas antigas e que tem sido muito estudado ultimamente por um filósofo francês que agora vive nos Estados Unidos, que é René Girard. Ele tem um livro muito importante que é La Bouc Émissaire, a besta emissária, ou bode expiatório. E ele falava precisamente nesse livro que em algumas tribos primitivas, políticas, mesmo na própria Bíblia, o Antigo Testamento ainda está presente, havia o chamado rito do bode expiatório. Que rito era esse? Naquelas comunidades, algumas delas itinerantes, que viviam no Médio Oriente, então, algumas delas de cultura semita, eles estudam uma concreta, em que anualmente, periodicamente, podia ser anualmente ou não, considerava-se que a sociedade ia acumulando dinamismos de violência, de conflito, etc. E isso resultava devido aos diferentes pecados sociais, problemas sociais que iam surgindo. Mas havia depois um ritual de expurgação e de regeneração dessa sociedade. Então, elegia-se um animal, por vezes era um touro, ou um cordeiro, etc., e que era a besta expiatória, o bode expiatório. E havia um ritual de lançar lanças, setas, pedras para esse animal, um ritual público. E depois, no fundo, todos os dinamismos negativos acumulados, todas as ideias negativas, etc., eram projetadas, tudo o mal era simbolicamente projetado naquele animal, que depois de ser enxovalhado, massacrado, etc., era expulso da comunidade e enviado para o deserto. E isso funcionava como uma espécie, essa expulsão representava o início de um novo ciclo, de uma regeneração da própria comunidade, projetando-se ritualmente, expurgando tudo aquilo que perturbava a vida normal da sociedade, toda a conflitualidade, era tudo o que negativo acontecia, todos os problemas, projetavam-se naquele lugar, responsabilizavam-se, ele depois era expulso para o deserto e havia um momento de renovação, de regeneração do tempo. Há um termo técnico que é renovatio temporum, a renovação do tempo. E este era um dos rituais que se usava para esse efeito. Como existe a história, a mitocrítica, na história dos mitos e das sociedades míticas antigas, estuda vários processos desta natureza. Ora, um autor como
Karl Popper, que é um filósofo inglês bastante conhecido, considera, numa obra muito importante que escreveu, que é A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Considera que os antis que se desenvolveram muito, especialmente na história moderna e contemporânea, são resquícios, são secularizações destas ritualidades e desta forma de olhar e de responsabilizar, através da ideia da causalidade diabólica, aqueles que são responsáveis pelo mal social. E até ele tem uma afirmação que diz assim: em sociedades em que a fé em Deus começou a atenuar-se, aumentaram então os mitos, a fé nas conspirações. E se olharmos para o século XVIII, especialmente XVIII e XIX, com o emergir das ideologias, das novas correntes, dos novos regimes que foram experimentando, as leituras a partir da conspiração, da ideia de conspiração, multiplicaram-se e tornaram-se quase uma espécie de canon e estratégia usada por todas. E por isso é que o século XVII, XVIII e XIX é marcado por perseguições, expulsões, exílios. Sempre que vinha o regime, por exemplo, em Portugal, veio o regime liberal, expulsou-se aqueles que eram os ideólogos monárquicos e eles foram exilados, foram expulsos da sociedade, porque se considerava que a presença deles podia gerar, impedir, tornar um obstáculo a que se afirmasse uma sociedade nova ou um homem novo. E, portanto, muitas expulsões intelectuais também aqui no Brasil se fizeram, como ser o tempo da ditadura, Getúlio Vargas, etc. Como muitas instituições foram expulsas, como os jesuítas foram expulsos, como os judeus foram expulsos, etc. E, portanto, mas essa expulsão era legitimada através desta estratégia propagandística de atribuição àquele grupo, àquela instituição, da responsabilidade por todo o mal que acontecia na sociedade. E acreditava-se, e subjacente estava uma espécie de fé, de crença, embora justificada racionalmente, era quase irracional, que no fundo defendia que a presença daquele elemento negativo ali seria sempre um obstáculo à afirmação da proposta, do projeto de homem e de sociedade nova que se queria afirmar. E estes dinamismos de conspiração e que levaram a movimentos de expulsão sempre foram contrários e sempre criaram fraturas que impediram uma espécie de assunção de uma sociedade democrática, inclusiva e plural. No entanto, nós vamos dizer, atualmente vivemos em democracia, estamos em pleno regime democrático e isso são coisas do passado, atualmente já não acontecem. Mas se pensarmos bem, atualmente, no momento contemporâneo em que vivemos, estamos a correr o risco de voltar a ressuscitar esses fantasmas que foram gerados precisamente neste dinamismo de conspiração. E muitas vezes na nossa sociedade nós temos ainda as cicatrizes dessas experiências, muitas vezes se erguem como barreiras para a inclusão daquele que é diferente, daquele que pensa de nós. E muitas vezes, muitas instituições continuam a usar essa estratégia de propaganda, de criação de uma imagem negativa do outro para se afirmar. E esse, entendo eu, é um dos grandes perigos que poderão inviabilizar a consolidação das sociedades democráticas da contemporaneidade. Nós hoje que vivemos em democracia, que foi algo adquirido com o sangue e com a luta de muitos homens e mulheres idealistas que tiveram a vida por isso, e que sonharam com uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde aqueles que pensam, que acreditam de maneira diferente, possam ter lugar, um convívio respeitoso, pode muitas vezes esse ideário ser boicotado, ser subvertido, precisamente pelos chamados mitos da conspiração e da criação de uma cultura que, em vez de valorizar a integração do diferente, tente absolutamente criar um conjunto de militâncias que afirme apenas aquilo que é o nosso ideário como sendo o mais importante e aquilo que vai resolver todos os problemas sociais.
E portanto, só se optar por uma via de simplificação, de simplicidade, e muitas vezes nós somos o ser humano por natureza é preguiçoso e prefere estar frente à televisão e ver um indivíduo a discursar e a dizer isto é preto, aquilo é branco, e a realidade é a preto e branco. Mas a realidade nunca é a preto e branco. É sempre multicolor, muito complexa. E temos de ter cuidado com aqueles que nos veem uma sociedade a preto e branco. E, portanto, uma sociedade é por natureza multicolor. E a humanidade é multicolor. E a riqueza da humanidade é ser multicolor. E quando digo multicolor, é multibiológica, multireligiosa, multicultural, multirrácica, etc. Mas para que queiramos continuar a ter uma humanidade assim, precisamos de combater, de desconstruir, exorcizar, precisamente as leituras conspirativas